Hoje, a gente vai mergulhar num conceito da teologia cristã que é, olha, poderoso. Idolatria. Mas calma, não do jeito que a gente costuma pensar. A análise que a gente preparou chama isso de criptonita espiritual. E essa ideia, ela muda completamente a nossa perspectiva. Para entender isso, a gente vai seguir um roteiro. Primeiro, vamos ver o que é essa criptonita espiritual. Depois, a gente vai direto no coração da idolatria, entende? Vamos analisar o preço da desobediência, ver como ela nos engana e, por fim, como a gente pode viver pela voz de Deus. Então, para a gente sacar essa história de criptonita espiritual, a primeira coisa é dar uma balançada na ideia que a gente já tem sobre o que é idolatria. É que a coisa vai bem mais fundo, sabe? A verdadeira idolatria, ela vai muito além de objetos, de imagens ou estatuetas, essas coisas que a gente logo associa à palavra. E aqui está o pulo do gato. A idolatria, na verdade, é uma questão do coração. É uma escolha consciente de colocar os nossos desejos na frente do que Deus já deixou claro que Ele quer. É basicamente desobediência de propósito. E é aí que a analogia da criptonita espiritual se torna genial. Pensa só. Assim como a criptonita tira as forças do Superman, essa desobediência consciente faz a mesma coisa com a gente, só que no campo espiritual. Ela drena nossa força, nossa vitalidade. Beleza! Com essa nova definição em mente, vamos dar uma olhada em como essa idolatria do coração aparece em alguns exemplos históricos bem conhecidos. E olha, isso não é de hoje não. A fonte que a gente analisou aponta para várias histórias-chave onde essa tal criptonita espiritual estava agindo, desde o comecinho lá no Jardim do Éden até os problemas que rolaram na igreja primitiva. Agora, a parte que é realmente impressionante é ver o estrago que essa escolha causa. E não é só para uma pessoa, não. O impacto é na comunidade inteira. A confissão de Acã, por exemplo, diz tudo. O desejo dele virou a coisa mais importante, passou por cima da ordem clara de Deus. Ele transformou o próprio querer num ídolo acima da vontade divina. E qual foi o resultado dessa idolatria pessoal dele? Uma fraqueza que abalou a nação inteira. A criptonita de um cara afetou a força de todo mundo. E a gente vê um padrão bem parecido lá na igreja de Corinto. A galera estava tão focada em satisfazer os próprios desejos que desrespeitavam a Deus até na hora da ceia. Era uma desobediência voluntária, na cara dura. A idolatria deles levou a uma decadência física e espiritual na comunidade. O apóstolo Paulo mesmo apontou isso. Eles simplesmente não estavam vivendo o poder da ressurreição no dia a dia. Mas talvez o lado mais perigoso dessa criptonita espiritual é a capacidade que ela tem de fazer a gente se enganar, de enganar a si mesmo. É como um caminho, uma progressão, sabe? Começa com uma coisa aparentemente simples. Ouvir a palavra de Deus, mas não fazer nada. Isso vai criando um tipo de véu no coração, uma percepção distorcida, e a gente acaba suprimindo a verdade. O raciocínio fica inútil. E esse versículo de Tiago é cirúrgico. Ele mostra exatamente o ponto da virada. O momento em que a gente começa a acreditar na nossa própria mentira, achando que está tudo bem com Deus, quando na verdade não está. Ok, então depois de entender o problema, a fonte que estamos analisando apresenta uma escolha. Uma escolha bem clara e poderosa sobre qual é a solução. A escolha fica nítida, né? De um lado tem o caminho da desobediência, que enfraquece, que suprime o poder. E do outro, o caminho da obediência, que nos permite viver com a vitalidade e o propósito que Deus planejou. É viver a vida ressurreta na prática. Então, o antídoto para essa criptonita espiritual é simples, mas ao mesmo tempo muito profundo. É sair da posição de só ouvir a palavra e passar a ser alguém que pratica a palavra. É um chamado para ação, para viver a verdade que a gente ouviu. No fim das contas, o argumento principal é este. A raiz de toda idolatria é um coração que se fechou, que não ouve mais a voz de Deus. Viver pela voz dele, transformar a oração num diálogo e não num monólogo, é o que nos protege e nos impulsiona para a vida que ele tem para a gente. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, uma reflexão importante. Que papel a voz de Deus tem tido na nossa vida? A oração tem sido uma conversa de verdade ou só uma lista de pedidos? A resposta para isso pode ser a chave para a gente se livrar da criptonita espiritual. Valeu por acompanhar a gente nessa análise, a gente se vê na próxima.